Pronto. Então, deixa eu voltar, né? Então, a definição de quantio é a seguinte: seja x uma variável com suporte ômega-x. Então, por exemplo, se o x for exponencial, esse ômega-x é o quê? São os positivos. Se o x for, digamos, normal, o ômega-x vai ser a reta toda. Se x for uniforme entre A e B, então o suporte ômega-x vai ser o intervalo AB, tá? Então, o quantio de probabilidade P, e aqui só para... Bom, aqui é redundante, né? Porque quando eu falei que é probabilidade, então é óbvio que é um valor que está entre 0 e 1, né? Mas, enfim, decidi colocar aqui só para constar. Então, o quantio ele está sempre atrelado a uma probabilidade P. Então, vou denotar da seguinte forma: quantio de probabilidade P, eu denoto ele por Q, subíndice P, né? É o valor numérico em ômega x que satisfaz P de x menor ou igual a QP igual a P. Como assim? Tem que fazer um desenho para a gente entender o que está sendo dito aí. Então, vou começar com um quantio bem simples, tá? Vou começar com x, distribuição normal, com média 5 e variância 1, digamos, tá? Então, como que é a minha densidade, né? A densidade da normal é algo assim, mais ou menos, né? Simétrico, em torno da sua média, que é 5, tá? E aqui a variância 1 é simplesmente o quão achatada é essa curva, né? Ou o quão, como posso dizer, concentrada ao redor de 5 ela é. Quanto maior o segundo valor, maior é a variância, então mais achatada e mais dispersa vai ser a curva, tá? E aí agora eu quero o quantio. O quantio está sempre atrelado a uma probabilidade. Então, eu vou colocar aqui quantio de probabilidade, por exemplo, 0,25, tá? Esse é o quantio de probabilidade 0,25. Eu vou denotar isso como Q 0,25, tá? Essa é a minha notação. E qual é a definição, né? Então, o quantio, ele é esse valor aqui, ó. O quantio satisfaz a seguinte propriedade: P de x menor ou igual a L dá a probabilidade associada, 0,25. Agora, vamos olhar no gráfico para ver o que isso quer dizer, né? Eu estou pegando um valor numérico na reta e eu estou dizendo que à esquerda daquele valor tem 0,25 de probabilidade, tá? Então, aqui eu tenho 0,25 de probabilidade. Então, esse valor aqui é o meu QP, que no caso, o P, que é a probabilidade associada, é de 0,25, tudo bem? Então, nota uma coisa, né? A probabilidade acumulada é a área da curva. O quantio associado à probabilidade acumulada é o ponto na reta horizontal, tá? Que limita aquela área acumulada, tá? Então, então, só recapitulando, né? A função acumulada, ela vai me dar a área até um ponto, né? Que ponto é esse? É o quantio, né? Até o quantio 0,25, eu tenho 0,25 de probabilidade, tá? Então, associado a probabilidades, eu tenho duas coisas. Eu tenho a probabilidade acumulada em si e eu também tenho o quantio referente àquela probabilidade, tá bom? E aí vem uma pergunta, né? Que seria o seguinte: como eu faço para descobrir qual é o quantio referente àquela probabilidade acumulada? Porque antes a gente usava o p-norm, né? Então, a gente fazia o seguinte: para calcular probabilidade na normal, a gente usava o p-norm. Se a gente fizesse esse comando aqui, que é norm de que 0,25, ele ia me retornar o quê? Desculpa. Tem que colocar a média e tem que colocar o desvio. Ele ia me retornar o quê? Ele ia me retornar 0,25, né? Só que agora eu quero o contrário. Eu quero o seguinte: eu quero saber quem é o que eu tenho que pôr aqui que vai me dar 25% de probabilidade à esquerda. Então, eu vou lá no R.
ao invés de usar P norme, porque P é de probabilidade, né? Então, eu vou usar Q norme, tá? Q norme porque o Q é de contínuo, tá? Então, aqui eu vou querer o Q norme. Qual é o contínuo que eu quero? 0,25. Qual é a média? 5 e a variância 1, tá bom? Então, ó, vamos lá. Deixa eu colocar aqui para mostrar para vocês. Então, o que eu quero é Q norme de 0,25. A média é 5 e o desvio padrão é 1. Tá? Então, deu 4,3225 e alguma coisa. Então, esse valor aqui é aproximadamente quanto? 4,32. Ficou meio exprimido, tá? Vamos fazer mais um exemplo. Vamos ver qual seria o Q norme 0,5. Tá? Então, quem é o quantio? Esse aqui eu nem preciso pedir para o R para saber qual é o valor, tá? Quando eu peço Q norme de 0,551, eu estou pedindo o quê? Qual é o valor que deixa metade da área para a esquerda, nessa curva da normal, que é simétrica ao redor de 5. Então, eu nem vou fazer, eu só vou esperar vocês me dizerem a resposta. Esse Q norme de 0,551 vai me retornar o quê? Qual o valor? Alguém? Ó, o que eu quero é o seguinte, eu quero achar o valor de Q 0,5, tal que P de x é menor do que esse valor, vai dar 0,5. Tá bom? Então, ó, vamos fazer o desenho aqui, de novo. Agora eu quero saber qual é o valor aqui no eixo horizontal, tal que à esquerda dele eu tenho 50% de probabilidade. Que valor é esse? É o próprio 0,5, presumo eu. 0,5 não. É o 5, não? Ah, Porque se eu colocar aqui à esquerda do 5, eu vou acumular menos do que 0,5 de probabilidade, né? Se eu colocar à direita do 5, eu vou acumular mais do que 0,5 de probabilidade. Então, para acumular exatamente 0,5 de probabilidade, o meu quantio tem que ser igual a 5, né? Não é isso? Aqui agora eu tenho 0,5 de probabilidade. Fez sentido? sim. Tá bom? Beleza. Pode ser que seja um pouquinho confuso, porque a gente está acostumado sempre a calcular probabilidades, né, de variáveis aleatórias, mas a gente também pode calcular quantias, tá? Esses quantias, eles são úteis para quê? Bom, são úteis para delimitar, por exemplo, quem seria um outlier, né? Então, como essa curva daqui é a curva da minha população toda, eu posso pegar os 1% acima e 1% abaixo são atípicos. Aí eu quero dar uma nota, dar um corte, dizer assim, ó, se o indivíduo apresentar essa característica acima de 1%, acima de 99% do que se espera e abaixo de 1% do que se espera, ele é um indivíduo atípico, por exemplo. Então, eu estou interessado nos quantis, né? Então, eu estaria interessado, por exemplo, no Q norme de... que é enorme, de 0,99, né, que deixa 1% acima, então aqui, sei lá, 5,1, ou então que deixa 1% abaixo, então seria 0,01. Então, nessa distribuição aqui, eu teria o seguinte, né, eu teria aqui, sei lá, na esquerda, né,
no ponto 2,67 e aqui à direita no ponto 7,32, né? Aqui eu teria 1% e aqui eu teria 1% também. Então, isso aqui pode ser usado para classificar o que são valores atípicos nessa população. Eu poderia dizer, olha, se eu observar um indivíduo, né, ou uma unidade que seja menor do que apresente um valor numérico menor que 2,67, ele está na cauda de 1% da distribuição. Então, é um valor muito não usual. Enquanto que na direita também posso fazer a mesma coisa. Dizer, então só é usual encontrar valores nessa distribuição entre 2,67 e 7,32. Se for um valor fora disso, já um valor atípico, tá? Então também os quantis também têm essa utilidade. Acho que alguém ia fazer uma pergunta. Pode falar se quiser perguntar. Não? Tá. Então, só para a gente terminar com as definições, né? A gente também usa os seguintes termos, né? A gente também usa o termo quartil. Então, a gente tem 3 quartis, né? O quartil, a gente tem o primeiro quartil, a gente tem o segundo quartil, e a gente também tem o terceiro quartil. Quem são esses caras? Bom, esses quartis, eles têm esse nome, né? Quartil com R, porque eles dividem a distribuição em 4 pedaços. Então, eles são 3, né? São 3 valores, mais ou menos anotados aqui, de tal forma que aqui eu tenho meu primeiro quartil, né? O primeiro quartil, na verdade, é o que? 0,25, porque ele vai deixar 25% à esquerda. Então, esse aqui é o que? 0,25. O segundo quartil, ele vai dividir de novo, né, em 50%. Só que 50% para a esquerda, então isso aqui vai me dar 25% nessa região aqui. Então, aqui eu tenho o segundo quartil, que é o Q 0,5. Porque para ser o segundo quartil, né, e dividir, e pegar o segundo pedaço de probabilidade 25%, ele tem que ter 50% acumulado à esquerda. Da mesma forma, o Q3, né, que é o terceiro quartil, ele vai ser o Q 0,75. E aí ele vai deixar quantos por Q 0,75? Ele vai ter que deixar 0,75 para a esquerda, de tal forma que esse pedaço dê 25%, porque daqui até aqui já tem 50%, tá? E da mesma forma, o pedaço que sobrar vai ter 25% de probabilidade. Tá bom? Então, a questão dos quartis é essa. A gente vai ver na próxima aula, né? Eles vão ser bem úteis na hora de fazer um gráfico chamado box plot, tá? Então, essa é a noção de quartil. Ele divide em 4 partes iguais. A gente também tem os chamados percentis, tá? Mas aí percentil vai ser difícil de desenhar, porque ele deixa ele divide em 100 pedaços, tá? Então, a gente tem o primeiro percentil, até o 99º percentil, tá? Que é o mesmo raciocínio, só que é em percentual. Então, ele vai dividir em 100 áreas de 1% de probabilidade de cada área, tá? Tá? É só uma forma de denotar, mas é a mesma coisa. Quartil é um caso especial de quantil e o percentil também. É um caso especial de percentil, tá bom? Ficou alguma dúvida? Professor, no caso do comando do R, nesse caso não precisa colocar raiz quadrada, né? Que nem coloca na normal.
No caso do comando do R, tem que botar raiz quadrada. Eu só não coloquei porque, como é 1, né, a variância, então a raiz Ah, quadrada tá. de 1 vai dar 1 Tá bom. mesmo, mas tem que pôr. Tudo bem? Tá. Mas bem lembrado, bem lembrado. Isso não pode esquecer, porque senão vai dar problema, tá? Então, deixa eu ver o que tem nos slides sobre isso, né? Ah, tá, eu vou deixar então, vou fazer o seguinte, eu vou deixar esses 3 exemplos para vocês fazerem e eu vou direto para o exemplo da lista, porque senão a gente vai ficar muito tempo falando sobre isso. Deixa eu colocar para cá. Ah, alguém se lembra qual era o número da questão questão que falava sobre contíguo? Eu achei que fosse essa 4.7, mas eu acho que não é não. É a 4.1D e a 4.8B. Ah, tá. Então tá, deixa eu fazer então da 4.1, né? E aí a gente faz o do outro. Então, 4.1. Item D é o seguinte, eu quero o valor de Q, né? Que é pertencente aos reais, tal que P de x menor do que Q é igual a 0,85, tá? Em que quem é a variável aleatória x? X tem distribuição normal, com média 10 e variância 16. Então, ó, eu quero que me deixa 85 e tal 10. Como ele deixa mais do que 50%, tem que ser algum valor aqui, né? À direita. Tá aqui no meu R e peço que enorme. Eu vou querer 85. Professor, tá travando um pouco, tá? Só para você saber. Professor, nos ouve? De probabilidade Professor, você nos ouve? e a média Alô? 10. Professor? Professor? Professor, você nos ouve? Professor? Acho que deve estar travando para ele também. Pois é. A tela travou, o áudio não. Travou totalmente. É. É. Teve até gente que. Tem várias pessoas que estão caindo até. Não sei se isso se relaciona, mas. Eu recarreguei a página que eu achei que era só pra mim que tava travando. Não, é para todos nós. Bem, Beleza. esperemos. Ele caiu? Agora ele caiu. Eu acho que ele vai se conectar, não sei. Sim.
Oi, pessoal. Tá dando para ouvir? Oi, professor. Foi Agora aqui te da minha escutamos sim. internet que tinha caído. Sem problemas, acontece. Acontece nas melhores famílias. Deve ser coisa da internet aqui que tá muito instável. Mas vocês me ouvem bem agora? Não? Sim, agora dá pra Tá escutar. travando ainda? Sim. Sim, professor. Tá um pouquinho longe, mas dá para te escutar. Tá, beleza. Tá, então deixa eu voltar onde eu tinha parado, né? Mas eu acho que eu tinha concluído o exemplo, mas não sei se travou antes. Eu só É, ia pedir aqui no R o conteúdo. parou pra gente, pelo menos pra mim, mas acredito que pra todos, ainda no começo do exemplo. Você tinha desenhado o gráfico assim, tava botando os primeiros valores e aí caiu. A gente, tipo, às vezes Entendi. voltava você falando, mas a tela travou total e não deu pra entender o exemplo inteiro. Tá, tá, beleza, beleza. Então eu vou repetir. O que eu tinha feito era o seguinte, ó, a gente tinha que achar o valor de Q de tal modo que P de X ser menor que Q era 0,85. Então, eu coloquei aqui no gráfico, né, a curva da normal. Como é uma normal centrada em 10, então está aqui o centro dela no 10. Então, a gente quer achar o valor Q, que deixa 85% de probabilidade à esquerda, né? Porque a probabilidade à esquerda de Q é 0,85. Então, o que eu quero é o quantil 0,85, né? Da normal com média 10 Professor, e variância e desvio 4. Oi, pode falar. não dá para ver a sua tela. Ah, é verdade, eu esqueci de botar apresentar, peraí. Ah, beleza. Agora já aparece? Sim. Ah, beleza. Obrigado. Então o que eu estava falando era o seguinte, ó, a gente tem que achar o valor de 0,85. Então isso equivale a, aqui está o desenho. Então eu tenho uma normal centrado em 10, e eu tenho um valor que, tal que à esquerda desse valor eu tenho 85% de probabilidade, e à direita, por consequência, né, eu vou ter 15%. Tudo bem? Então, o que eu quero descobrir é qual é o valor de Q. Então, esse cara, ele não é uma probabilidade, né? Tanto é que ele é maior do que 10. Então, para ser uma probabilidade, tem que estar entre 0 e 1. Então, esse cara aqui é um quantil, né? Ele é um valor tal que acumulada, o que acumulou de probabilidade até ele foi 85. Eu quero saber que valor é esse, que acumula 85% de probabilidade. Então, é só pedir que é enorme, 0,85, tá? Porque tem 0,85 de probabilidade à esquerda daquele valor, média 10 e o desvio padrão igual a 4. Então, ó, se eu pedir esse valor dá 14,14, né? Então, Q igual a 14,1457, tá? Para ficar mais exato. Então, aqui a anotação completa, né? Eu deveria colocar aqui Q 0,85, tá? Mas não precisa, na verdade, porque ele já está explicitado aqui, tá? Aqui não tem esse zero. Tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Não minha. Tá? Qual era o outro exercício? É a 4.8B de bola. Tá. Ah, então aqui, assim, é a mesma formazinha, né? Que é a distribuição do tamanho de um dos
espinhos tibiais Professor? machos era uma distribuição. Travou. Meu Deus, Gente, a internet aqui tá bem ruim. Deixa eu ver se eu consigo trocar. Agora melhorou um pouco, professor. Voltou? Melhorou um Agora- pouco. Agora te escutamos bem, novamente. Beleza. Tá, valeu. As coisas bem dessa distribuição. Deu isso, e para a fêmea eu tenho a seguinte distribuição, né? Normal, 0,25 e aqui 0,05. Então é a mesma variância, só muda a média. Então, determine o tamanho Q para o espinho tibial de modo que 95% que você não viu no dos chat, mas indivíduos foi. perguntaram por que o desvio na anterior seria 4. Na questão de... Tá. O desvio tem que ser 4 porque no R ele só especifica desvio padrão. Ele não, se você entrar com variância, ele vai dar errado. Se você pedir help, que nome? É pela parametrização, porque o R ele parametriza pelo desvio, ele não parametriza pela variância. Então, para ele, vamos ver os argumentos aqui do Q-norm. O primeiro é um P, que é uma probabilidade. O segundo é a média da normal, que aqui, nesse caso, seria, sei lá, 0,25 se fosse fêmea e 0,27 se fosse macho. E aí tem esse SD, né? Esse SD quer dizer o quê? Quer dizer desvio padrão, standard deviation. Então, o R, ele espera que você diga para ele quem é o desvio. Então, o valor que você colocar na terceira entrada vai ser o valor do desvio, tá? Então, por isso que tem que tirar a raiz quadrada, porque antes eu estava trabalhando com a variância. Né? A variância era 16, então o desvio padrão, que é a raiz da variância, vai dar a raiz de 16, que é 4. Por isso que eu entrei com 4, tá bom? É só porque o R espera receber um desvio padrão e não uma variância. Deixa eu voltar aqui. Aí eu vou até mostrar para vocês nesse exemplo. Tá? Cadê? Então, aqui do item B eu tenho o seguinte, eu quero saber o tamanho Q para o espinho tibial, de modo que 95% dos indivíduos machos dessa família apresentem tamanho de espinho tibial abaixo desse valor. Então, eu estou na distribuição aqui das aranhas macho. Então, aqui eu tenho o valor de 0,27. 0,27. E eu quero saber o quê? O tamanho Q para o espinho tibial, de modo que 95% dos machos apresentem tamanho de espinho abaixo desse valor. Então, aqui tem que ter 95% de probabilidade e aqui 5%. Tá? Então, eu quero saber quem é esse valor de Q, que deixa 95% à esquerda e 5% à direita. Então, eu quero obter Q, tal que P de x menor do que Q, né? Aí aqui eu vou só colocar esse símbolozinho aqui embaixo, só para indicar que é supondo x, supondo que o tamanho do espinho tibial é referente a um macho, tá? Que isso aqui dê 0,95. Então, eu venho aqui no R e peço que enorme 0,95. A média é 0,27. E o desvio é 0,05. Só que tem que tirar a raiz quadrada, né? Porque
A questão diz que 0,05 é a variância, não o desvio. Então, o desvio vai ficar sendo a raiz quadrada disso daí. Então, ó, eu vou ter o valor de 0,6378, tá? Então, que vale 0,6378, tá bom? Alguma dúvida? Depois eu acho que ele vai perguntar a mesma coisa para a fêmea também. Mas aí a fêmea vocês passam, tá? Calcule essa quantidade também para as fêmeas, tá? Professor, Oi. eu não entendi porque você botou 0,95. Ah, porque eu contigo que vai deixar 95% de probabilidade à esquerda. Por isso que é 0,95. Ok. Tá bom? Se eu pedir, ó, se eu colocar 0,5, vamos só checar aqui, né, para ver se é isso mesmo. Aí eu vou fazer o seguinte teste, ó, eu vou pedir 0,5, então eu vou querer 0,5 à esquerda. Como eu estou na normal que é simétrica, isso vai me dar quanto? Vai me dar a média, né? Vai me dar 0,27. Tá vendo? 0,27. Então é só para, né, só para lembrar, o primeiro valor que a gente coloca é a probabilidade que a gente está querendo acumular, tá bom? Tem sentido? Sim. Valeu. Tá? De nada. Aí depois, então, vocês repitam isso, né, para a segunda parte, que pede esse valor mais referente às fêmeas, né, para ver o que vocês vão encontrar, para terminar o exercício, tá? Bom, então, deixa eu prosseguir aqui.